Prisão caótica de brasileiras em Massachusetts gera protestos e intervenções políticas. Ao menos 7 estrangeiros morreram sob custódia da imigração desde janeiro deste ano. Brasileiro Kaique Pro estreia na disputa norte-americana de fisiculturismo e termina em 7º lugar. Maestro brasileiro João Carlos Martins encerra a carreira internacional com apresentação em Nova York. E a gente te mostra como foi o evento From Rio to Miami, que celebrou a música brasileira neste final de semana. Olá, boa noite. Boa noite. A prisão caótica de uma brasileira pela Polícia de Imigração em Massachusetts gerou protestos ao longo do final de semana. Você se lembra do caso? Nós mostramos aqui. Agora as autoridades estão pressionando o governo federal por mais transparência nas ações do ICE. A cena desesperadora rodou o mundo e chocou pela brutalidade da ação dos agentes de imigração. The message for ICE is get out of our city. Claire Sheffer Duffy testemunhou a abordagem violenta da polícia à família brasileira em Worcester e lembra da angústia que tomou conta da rua. The father had already been taken. The mother is now going to get taken and leave behind these 2 daughters, one of whom just had a baby. So it was a moment, a lot of anguish. O caso levou líderes da cidade a se reunirem pedindo um conselho de revisão civil. O prefeito Joseph Perry diz que está perturbado com o que aconteceu e que vai solicitar novas políticas de atuação da polícia e sua interação com o ICE no município. A governadora do estado pede mais transparência às autoridades federais. I definitely feel supported by my community here. What happened yesterday are the behavior of heroes. Esta mulher, vizinha das brasileiras, tentou impedir a detenção na última semana, junto com dezenas de pessoas. Ela denunciou que o ICE não tinha um mandado de prisão. O final de semana foi marcado por protestos em defesa das brasileiras detidas, incluindo uma adolescente de 16 anos. Em uma declaração, o Departamento de Segurança Interna disse que a mulher alvo da operação, identificada como Ferreira de Oliveira, chegou ilegalmente nos Estados Unidos em 2022 e afirmou que ela tem pendentes múltiplas acusações de agressão, mas o governo não apresentou provas. Until that person is given the opportunity to explain their situation and there's an investigation and we go through due process, then This isn't the place I want to be. Para os manifestantes, a falta de transparência da Polícia de Imigração e as ações com claro abuso de força têm que acabar. Uma grave denúncia com relação ao ICE acendeu mais um alerta das autoridades políticas daqui do país. É que desde janeiro deste ano, ao menos 7 estrangeiros morreram sob custódia da imigração. A deputada democrata Sheila McCormick diz acreditar que as más condições de algumas dessas unidades prisionais podem estar contribuindo para esse problema. Um grupo de opositores do governo alega que em várias prisões há pelo menos um médico de plantão para os mais de 500 detidos. Funcionários do ICE chamaram as alegações de tentativas deliberadas para desacreditar a agência. O alto número de mortes ocorre em meio ao plano de deportação em massa do governo Trump. Desde o começo do ano até agora, o ICE afirma ter prendido mais de 66 mil pessoas sem status legal. Depois da Flórida e de Massachusetts, o ICE fez uma operação de busca e apreensão de imigrantes indocumentados no Tennessee. A ação foi no final de semana e contou com o apoio das autoridades locais e acabou resultando na prisão de mais de 100 pessoas. Foi a primeira vez que as polícias estaduais atuaram em conjunto com os agentes federais de imigração. Dezenas de oficiais foram vistos vasculhando áreas dominadas por imigrantes. Na sexta-feira, eles realizaram 588 blitz de trânsito em diferentes cidades do Tennessee e prenderam várias pessoas que tinham histórico de violações e problemas com a imigração. As operações conjuntas continuaram no final de semana. No total, 103 imigrantes foram detidos. O governador do Tennessee, Bill Lee, assinou recentemente uma legislação para criar uma divisão de fiscalização da imigração dentro do Departamento de Segurança Estadual. A ação foi criticada por governos municipais democratas como Nashville, que chamaram de caçada aos imigrantes. 9% da população metropolitana da região, cerca de 2 milhões de pessoas, são imigrantes da América Latina.
ONGs e advogados prometeram recorrer das ações que eles chamaram de ilegais. Nesta semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai começar a analisar um assunto polêmico e de grande repercussão. É o caso ligado ao plano do presidente Donald Trump de acabar com a cidadania por direito de nascença. A proposta do governo Trump quer negar automaticamente a cidadania americana a crianças nascidas nos Estados Unidos cujos pais estejam em situação migratória temporária ou irregular. A polêmica é que a medida representa uma mudança radical na interpretação da Constituição. A 14ª emenda é clara ao dizer que quem nasce em solo norte-americano é cidadão, independentemente da nacionalidade ou status dos pais. O governo alega que o benefício está sendo usado de forma indevida por estrangeiros que não residem de forma permanente nos Estados Unidos e defende que apenas filhos de cidadãos ou portadores do Green Card devem receber automaticamente a cidadania. Apoiadores do plano de Trump dizem que a medida ajudaria a controlar a entrada de imigrantes ilegais e evitaria o que chamam de turismo de nascimento. Mas, segundo os especialistas, o caso vai além da imigração. Está em jogo o poder dos tribunais inferiores de emitir liminares que impedem decisões federais. É que desde que Trump decretou o fim do direito à cidadania por nascimento, estados como Maryland, Massachusetts e Washington emitiram ordens bloqueando a medida. E Trump rebateu, tentando derrubar as decisões. Agora, a Suprema Corte quer discutir quem tem mais força e até onde vai o poder de liminares contra a Casa Branca. O Poder Executivo está pedindo para que a Suprema Corte americana limite a capacidade do injunction relief, são os efeitos cautelares da decisão, e limitarem isso dentro do Poder Judiciário de um modo geral. Isso é um debate extremamente profundo. Na quinta-feira, os ministros da Suprema Corte vão ouvir os primeiros argumentos orais sobre o caso e a decisão pode redefinir o que significa nascer cidadão nos Estados Unidos. Para especialistas, se a maior instância da justiça acatar o pedido do presidente Trump, não serão só afetados os bebês nascidos a partir de fevereiro de 2020, mas se abriria um precedente perigoso. Eu arrisco a dizer que é um dos tópicos mais importantes desse século. Eu arrisco também a dizer que vai ser um dos 10 julgados mais estudados do direito no futuro. De um lado, do lado material, eles discutem o que é o conceito de ser americano. Isso é o definidor da identidade nacional. E do outro lado, do aspecto formal, está tendo um debate entre os poderes do Poder Executivo e os poderes do Poder Judiciário. Isso é, de longe, uma das coisas que está sendo analisada do Estado de Direito dentro dos Estados Unidos, o chamado Rule of Law. No próximo bloco, Donald Trump assina medida para reduzir preço de medicamentos. E tem os detalhes do acordo fechado em meio à guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O governo Trump surpreendeu muita gente com um anúncio inesperado. Ele vai trazer os primeiros imigrantes brancos da África do Sul aqui para os Estados Unidos. A Casa Branca alega que os africâners, como são chamados, estão sendo vítimas de racismo por parte do governo negro e, por isso, está oferecendo refúgio no território norte-americano. O primeiro grupo de sul-africanos brancos deve chegar ao país já nos próximos dias. Embora o presidente tenha suspendido todas as admissões para refugiados logo depois que assumiu o cargo, em janeiro, o governo acabou elaborando esse plano às pressas para permitir a entrada dos africâners. Os primeiros refugiados que pertencem a uma minoria étnica branca da África do Sul vão ser recebidos no Aeroporto Internacional da Virgínia com uma cerimônia oficial. As autoridades da África criticaram a ação dos Estados Unidos e contestaram as alegações de que esse grupo se qualifica para o status de refugiado ou asilado. O presidente Donald Trump assinou hoje uma ordem executiva com o objetivo de reduzir os preços de medicamentos prescritos. Estima-se que com essa nova medida, os custos dos remédios aqui nos Estados Unidos podem ser reduzidos em até 59%. Ao fazer o anúncio, Trump denunciou que a indústria farmacêutica alivia os custos de medicamentos em outros países e os sobrecarrega dentro dos Estados Unidos.
Por isso, disse que decidiu assinar a medida para combater o que chamou de prática irracional. A ideia da ordem executiva é obrigar as farmacêuticas a baixar os preços aqui no país. E o Departamento de Saúde deve começar a trabalhar para negociar valores mais baixos, inclusive para o Medicare e o Medicaid. A proposta vai enfrentar forte oposição da indústria farmacêutica, que já está em guerra com Donald Trump, que considera impor tarifas sobre importações de medicamentos em breve. A Casa Branca também disse que considera o uso da regra de nação mais favorita, uma política polêmica que Trump tentou passar em seu primeiro mandato, mas que foi bloqueada pela Justiça. Na época, o republicano tentou forçar outros países a pagar o mesmo que se paga no território norte-americano por um remédio. As bolsas mundiais começaram a semana em forte alta, animadas com o anúncio da redução de tarifas retaliatórias entre Estados Unidos e China. O acordo vai durar 90 dias, enquanto representantes dos dois países negociam um acordo final para conter a guerra comercial. Os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas de 145% para 30%, enquanto a China vai diminuir os impostos sobre importação de 125% para 10%. O presidente Trump confirmou a notícia em uma coletiva na Casa Branca. Both sides now agreed to reduce the tariffs imposed. O anúncio animou o mercado financeiro, que reagiu com alta expressiva, refletindo o avanço nas conversas e a possibilidade do fim da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A trégua tarifária vai durar 90 dias, com possibilidade de extensão de prazo. O secretário de Tesouro, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos estão empenhados em conseguir um acordo equilibrado. Enquanto as negociações com representantes dos dois países seguem em andamento na Suíça, o presidente norte-americano vai realizar a primeira viagem internacional do segundo mandato rumo ao Oriente Médio. Trump vai visitar a partir de hoje o trio de aliados, Arábia Saudita, Catar e os Emirados Árabes, com foco em alianças estratégicas e acordos comerciais. A Casa Branca informou que na passagem pelo Catar, Trump deve aceitar um avião de luxo da família real, um Boeing 747. A aeronave será um presente para o Pentágono e deverá ser remodelada e usada como Air Force One, o avião presidencial. O governo do Catar diz que será para uso temporário. O anúncio levantou debates sobre ética, violação de normas do cargo e da Constituição americana. Nas redes sociais, Donald Trump esclareceu que se tratava de uma transação entre governos e não de um presente pessoal. A ideia é que o avião seja doado à biblioteca do presidente quando ele deixar o cargo. They're giving us a free jet. I could say, no, don't give us, I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is. Or I could say, thank you very much. No Oriente Médio, o Hamas libertou um refém de 21 anos que estava sob domínio do grupo terrorista. Ele foi capturado no ataque do grupo em 7 de outubro. Ele era o último israelense americano com vida em cativeiro. Os detalhes com o José Luiz Filho. A libertação do soldado israelense americano foi muito celebrada. E Dan Alexander, de 21 anos, foi libertado por volta das 6h30 da tarde em Israel. Ele foi entregue pelos terroristas a representantes da Cruz Vermelha na faixa de Gaza. Seguiu para uma base militar onde se encontrou com os pais, que vieram de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a família mora. E de lá foi levado de helicóptero para um hospital para receber cuidados médicos e passar por exames. Alexander foi capturado durante o ataque de 7 de outubro, quando servia em uma base militar próxima à faixa de Gaza. Era o último refém israelense americano com vida que estava em poder dos sequestradores. Agora, das 251 pessoas sequestradas durante o ataque, 58 continuam presas e pelo menos 21 delas ainda estão vivas, segundo o governo de Israel. Mesmo com a libertação de mais um refém, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não concorda com o cessar-fogo. O gabinete do primeiro-ministro informou que, ao ser comunicado sobre a libertação do refém, não houve nenhuma condição prévia ou compensação. De Tel Aviv, José Luiz Filho para o Américas no Ar. A seguir, adolescentes são acusados criminalmente após tentarem incendiar laptops em escolas para um novo desafio online. E o brasileiro Kaique Pro estreia em disputa norte-americana de fisiculturismo, mas termina em 7º lugar. A
Aconteceu de novo. Neste final de semana, o aeroporto internacional Liberty, em Newark, no estado de New Jersey, sofreu um apagão. O incidente levou a Administração Federal de Aviação a implementar uma parada obrigatória de pousos e decolagens na região no domingo. Uma investigação preliminar aponta que esse novo apagão foi causado por uma queda de funcionamento de equipamentos de controle de tráfego aéreo. O aeroporto ficou sem operações por 45 minutos. Segundo o site de monitoramento FlightAware, o caos resultou em 42 voos atrasados e cerca de 80 cancelados. O apagão de domingo ocorre após a queda de radar e rádio da central de controle de aproximação de Newark na sexta-feira. Um incidente semelhante também aconteceu em 28 de abril e levou 5 controladores de tráfego aéreo a tirar licença por trauma, resultando no cancelamento de mais de 1.000 voos. Um estudante do ensino fundamental de Connecticut vai enfrentar acusações na justiça por causa de um desafio de rede social. Em todo o país, adolescentes estão queimando laptops para postar vídeos online. Em alguns casos, como esse de Connecticut, consequências mais graves aconteceram. A Plainview Middle School acaba de ser adicionada à lista de escolas que tiveram alunos que tentaram a nova tendência do Chromebook no TikTok. O desafio consiste em enfiar um objeto de metal na entrada USB de computadores para causar um incêndio. Nas últimas semanas, vários vídeos de tentativas estão pipocando nas redes sociais. A polícia de Plainview disse que o caso da cidade terminou com um curto-circuito e a escola foi evacuada, com muitos alunos sendo internados no hospital por inalação de fumaça. To put a metal object in a USB port is absolutely dangerous. Casos como este estão se repetindo em todo o país. Essa mãe está irritada com o perigo das ações e questiona a saúde mental dos jovens hoje em dia. What are kids doing nowadays? Scott Driscoll, da Internet Safety Concepts, diz que os pais precisam conversar e estar mais atentos ao que os filhos consomem nas mídias sociais, porque quanto mais o tempo passa, mais perigosos esses desafios têm se tornado. This is just the current one, but this one's kind of scary because it affects other people around you, but also can really hurt people. O TikTok disse que bloqueou o termo Chromebook Challenge do seu aplicativo. Have you heard of the Chromebook Challenge? Yeah, I saw on TikTok. As autoridades dizem que estão fechando o cerco contra jovens infratores. Além do caso de Connecticut, outro adolescente em New Jersey também está sendo acusado na justiça pelos mesmos crimes: incêndio criminoso e vandalismo. You see in a lot of the videos when the laptops start to smoke, and then once the battery starts to fail, you'll see kind of like turbulent smoke pushing out at like a rapid pace, and that puts the battery in what's called thermal runaway. Esse chefe de um corpo de bombeiros explica que o risco de explosão é grave e que esse desafio é de risco à vida. I was pretty mad actually because I was taking the AP Stats test and it got canceled because of it. I have to wait 2 weeks now to... Esses 2 estudantes dizem que acham a tendência um absurdo e que temem um incêndio em sala de aula. Honestly, I think that the best thing to do is go back to old school books. Esta mãe diz que casos como esses reforçam que jovens não deveriam ter acesso a celulares ou redes sociais. Mudando de assunto, no final de semana aconteceu o Pittsburgh Pro, um dos maiores campeonatos de fisiculturismo daqui dos Estados Unidos. Mas o único brasileiro que concorreu não foi classificado. Kaique Pro estreou na categoria Classic Physique no sábado, mas ficou em 7º lugar. Segundo os juízes, Kaique foi bem na estreia, mas faltou apresentar uma estrutura melhor e maior da dorsal, com linhas maiores e mais abertas nas costas, para que o corpo forme o tradicional desenho de um X. Kaique já tem uma carreira como bodybuilder, mas até o ano passado disputava títulos em categorias mais leves. Agora o atleta vai disputar um outro torneio profissional de fisiculturismo para tentar uma vaga para o maior campeonato do mundo, o Mr. Olímpia. Depois do intervalo, maestro brasileiro João Carlos Martins encerra a carreira internacional com uma apresentação em Nova York. E a gente te mostra como foi o evento From Rio to Miami, que celebrou a música brasileira neste final de semana. O final de semana foi de mau tempo em boa parte do país, com muitas áreas sofrendo com chuvas torrenciais e tempestades de granizo. As bolas de gelo estão caindo principalmente no sul dos estados. Entre os estados mais atingidos estão Tennessee, Carolina do Norte e também Arizona. Os especialistas explicam que esse fenômeno é uma espécie de precipitação em estado sólido e que é mesmo mais comum no intervalo entre a primavera e o verão.
Mesmo assim, a intensidade e a frequência das chuvas de granizo assustam os moradores das regiões atingidas, que têm divulgado imagens nas redes sociais. Em várias cidades foram relatados danos causados pelos pedaços de gelo e as autoridades alertam para redobrar a atenção e o cuidado nas estradas por causa da baixa visibilidade. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. Olha, Boston tem tempo encoberto com mínima de 49, Nova York e Washington mesmo cenário, Nova York máxima de 64, Norfolk sol entre nuvens, máxima de 81, Charlotte e Atlanta a gente tem sol brilhando forte nessa região, já na Flórida tem tempo encoberto em toda a área, máxima de 90 graus em Tampa, New Orleans tempo encoberto, Houston sol entre nuvens também com mínima de 68, Evelyn. De Brownsville até San Antônio, bastante sol na previsão, máxima batendo 93. Chegando em El Paso, a situação continua parecida, mas a máxima diminui, bate 73 graus Fahrenheit. Em Albuquerque, mínima de 43, sol entre nuvens na previsão, e Phoenix mínima fica em 61. Na faixa ali da Califórnia, gente, de Los Angeles até São Francisco, o clima está bem parecido, sol entre nuvens, Las Vegas também, tempo encoberto, máxima não passa de 72. O maestro e pianista João Carlos Martins, aos 85 anos, encerrou a carreira internacional com um emocionante concerto no Carnegie Hall, em Nova York. Ele é reconhecido como um dos maiores intérpretes de Bach no mundo. O maestro se aposenta dos palcos estrangeiros, mas vai seguir se dedicando à educação musical e no comando de uma orquestra lá no Brasil. O Carnegie Hall, em Nova York, foi um dos últimos atos do músico brasileiro. Ele se apresentou pela 30ª vez no local, mas agora para se despedir do cenário internacional como pianista e maestro. Apesar do último show, João Carlos Martins disse que agora a ideia é continuar focando na música, mas como diretor da Baquiana Filarmônica do SESI em São Paulo e regendo alguns concertos no Brasil. João Carlos Martins ficou conhecido mundialmente como um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, mas ao longo da trajetória enfrentou desafios. Ele teve problemas neurológicos que comprometeram sua mobilidade nas mãos. Fez 31 cirurgias, mas não conseguiu recuperar completamente o movimento dos dedos. Ganhou luvas biônicas que o ajudaram, mas foi forçado a deixar o piano. Porém, a paixão pela música o levaram a seguir a trajetória de outro jeito, como maestro. Hoje, aos 85 anos, ele se aposenta do cenário internacional. João Carlos Martins encerrou a participação nos palcos em Nova York em um show emocionante. A apresentação foi dividida em duas partes. A primeira, ele regeu uma orquestra americana e a segunda tocou piano com músicas adaptadas às suas limitações. E o sul da Flórida teve uma noite inesquecível. O Sanctuary of the Arts se transformou em um verdadeiro reduto da música brasileira. Pois é, um pianista brasileiro e um americano com músicos convidados realizaram uma apresentação contagiante que realizou a união de culturas e fortaleceu a admiração do MPB aqui nos Estados Unidos. A reportagem é da Cone Rocha. Aos poucos, esse prédio histórico da cidade de Coral Gables, que hoje é um aconchegante teatro, foi sendo tomado pelo público. Na noite de From Rio to Miami, o Sanctuary of the Arts se transformou em um reduto de celebração da música brasileira. Com ingressos esgotados, a plateia se deixou levar pelos ritmos contagiantes de Tiago Tito Camargo, Phil DeGreg e os músicos convidados. Uma performance que transcendeu fronteiras e destacou a alegria e a qualidade da cultura musical do Brasil. De piano em perfeita sintonia entre um brasileiro e um americano foi o primeiro destaque da noite. Os artistas tocaram mais de 12 clássicos da bossa nova, samba e ritmos contagiantes do norte ao sul do Brasil e fizeram uma verdadeira integração cultural da plateia, formada por americanos, hispânicos e brasileiros. E eu fico muito contente, muito feliz com os americanos que gostam, prestigiam a música brasileira. E isso tem uma história toda por trás disso, desde o período da Bossa Nova, né? Realmente a Bossa Nova cativou o público americano e isso fica na memória, né? As escolas de samba também, do Rio de Janeiro. Então eu acho assim, eu gosto muito porque todas as vezes que eu toco aqui,
As pessoas realmente vêm, americanos, não só público brasileiro, eles realmente apreciam e eu acho que tem muito disso, assim, muita música boa do Brasil chegou aqui, desde o período da Bossa Nova, e quando você fala de Tom Jobim, Sérgio Mendes, eles adoram, né? Todo mundo tem isso na memória. Eu acho assim, eu só posso ficar muito feliz mesmo com a receptividade. Foram 2 horas de show. Ao todo, os 5 instrumentistas reviveram o melhor da música brasileira. Eu estudei com os melhores lá no Rio de Janeiro, meus amigos, e eu apaixonei por música brasileira por mais de 20 anos agora. Então, sempre fui lá, mais de 50 vezes agora fui lá para o Rio e estudei muito e é um grande prazer tocar essa música, adoro. A noite foi um sucesso. Os 2 pianistas se apresentaram juntos em um show único com casa lotada e prometeram voltar aos palcos no futuro. Olha, foi uma surpresa. Eu não esperava e me surpreendeu pela qualidade da música apresentada aqui, principalmente pela performance dos músicos, né? O Tito, né, é um excelente pianista. Ele tem um domínio muito grande do piano, ele tem uma criatividade muito grande em desenvolver temas, improvisar em cima das melodias, né, das músicas tradicionais brasileiras. Então foi uma grande surpresa. É isso aí, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente agradece, como sempre, a sua audiência e te espera de novo em uma próxima edição, né, Ruth? É isso aí. Até lá.